Vamos para essa notícia aqui sobre o GSI, para a gente poder ficar bem informado daqui. O GSI dispersou um reforço da Guarda do Planalto 20 horas antes da invasão dos golpistas. Informação aqui do jornal O Estado de São Paulo. Cerca de 20 horas antes da invasão do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional dispensou por escrito o pelotão de 36 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. Pedido na segunda-feira, o batalhão reforçou no sábado a segurança do prédio. O domingo, porém, amanheceu na esplanada com a sede do governo federal apenas com efetivo da guarda normal, quase desprovida de equipamento de controle de distúrbios civis, como escudos, bombas de gás e balas de borracha. A maioria do efetivo dispunha somente de fuzis com munição letal. Foi só no início da tarde que o Comando Militar do Planalto, CMP, por iniciativa própria, entrou em contato com o GSI e reenviou o pelotão ao Planalto. Trata-se de uma tropa muito menor do que a mobilizada em outras situações, a pedido do gabinete. O contingente reunido no dia 24 de maio de 2017 para conter a ação de Black Blocs que pediam a saída do presidente Michel Temer, acusado de corrupção pelo empresário Joesley Batista, era 15 vezes maior. É um comparativo que teve nessa época. No domingo, o Exército acompanhava a ação da esplanada por meio de drones. Às 14h30, ocorreu o primeiro confronto entre extremistas e a Polícia Militar, perto da Catedral de Brasília. Às 15h, o general Geraldo Henrique de Dutra Menezes, chefe do CMP, enviou à companhia 113 homens e equipamentos de choque do setor militar urbano do SMU para o Palácio. Vamos seguindo aqui para a gente entender direitinho essa notícia. O general informou o GSI o envio da tropa, era a primeira das 3 levas despachadas para retomar o local da mão de vândalos que executaram o que chamaram de tomada de poder. Só então o gabinete formalizou o pedido de reforço e ativou o plano Escudo, que prevê a proteção do Planalto, do Alvorada, do Jaburu e da Granja do Torto, sem que seja necessária a decretação da Operação da Garantia de Lei e Ordem, o GLO. As duas levas seguintes de reforço, com 93 e 118 militares, foram enviadas após o pedido do GSI. Todos os militares saíram do SMU, era ali que o CMP mantinha 3 subunidades do Exército. Se não fossem elas, não haveria tropa pronta para enfrentar os vândalos. De acordo com os militares consultados pela reportagem, era o GSI a responsabilidade de pedir reforço para a guarda do Palácio do Planalto, assim como acionar o plano Escudo. Uma falha das informações de inteligência, uma omissão das autoridades de segurança pública do Distrito Federal, fez com que o cenário previsto não incluísse a tomada violenta da sede dos 3 poderes, com o objetivo dos extremistas que saíram do SMU às 13 horas e se dirigiram à esplanada, escoltados pela PM. O Estadão reconstruiu com fontes militares. Isso é uma coisa para a gente ficar atento. Eu acredito nessa notícia, mas o Estadão tem uma tradição de virar correia de militar nessas fontes anônimas que eles consultam para entender justamente os eventos. Ele reconstruiu com fontes militares que trabalham no Batalhão da Guarda Presidencial, no GSI e no CMP, às 72 horas que antecederam os eventos de domingo, do ataque dos vândalos bolsonaristas, até a prisão dos extremistas que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército. Os fatos colocam o GSI como o centro dos acontecimentos que levaram à invasão do Planalto. Importante dar o crédito, a revista Fórum acertou muito na apuração deles sobre o golpismo que estava sendo gestado ali no GSI. O gabinete foi povoado por oficiais ligados ao bolsonarismo na gestão do general Augusto Heleno. O fato levou o PT a desconfiar da lealdade dos integrantes do GSI. Quando tomou posse, Luiz Inácio Lula da Silva resolveu retirar de sua segurança pessoal do gabinete e deixá-la com a Polícia Federal. Na semana passada, o general Marco Edson Gonçalves Dias, nomeado por Lula para chefiar o gabinete, ainda não havia nomeado sua equipe. Foi esse momento de transição onde o fluxo de informações da base para o comando fica comprometido, que foi aproveitado pelos extremistas para fazer os ataques. Desde o dia 2, o CMP tentava esvaziar o acampamento em frente ao QG paulatinamente, segundo a estratégia defendida pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho. Temia-se que a ação violenta atingisse mulheres, idosos e crianças. O esvaziamento do lugar parecia indicar que tudo ia como planejado, banheiros químicos e caixas d'água foram retirados. Cerca de 200 bolsonaristas permaneciam no lugar, revezavam e cantavam hinos militares. Oficiais ouvidos pelo jornal afirmaram que os remanescentes demonstravam fanatismo. Um deles discursava dizendo que Bolsonaro deixara o país,
mas assinaram um decreto tornando o general Heleno presidente. Outro dizia que o Brasil se tornaria comunista em janeiro. Para estrangular os acampados, desde o dia 6, o CMP decidiu que ninguém mais entraria na concentração. Nesse dia começaram a sair de todo o Brasil caravanas para a capital federal. Mais de uma centena de ônibus chegou com 4.000 extremistas a Brasília. No domingo de manhã, em uma reunião da Secretaria de Segurança do DF, os militares receberam informações de que o protesto seria pacífico. Nesse momento, grupos bolsonaristas não faziam mais segredo das suas intenções violentas, como o vídeo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Integrantes do governo desconfiam que essas informações foram sonegadas para comprometer a segurança da esplanada. Quando a tropa do batalhão da Guarda chegou ao Planalto, o comandante da unidade, coronel Paulo Jorge Fernandes, a levou até o quarto andar e de cima para baixo foi desocupando e detendo os vândalos. Foi nesse momento que a PM da tropa de choque chegou ao prédio pelo plano escudo. Eles deviam permanecer fora do prédio, mas o GSI os convocou. Ali na frente do palácio, um dos PMs em um cavalo que havia acabado de ser agredido pelos invasores. Quando entraram no Planalto, os policiais soltaram bombas de gás e passaram, segundo os militares do Exército, a agredir os detidos. Uma senhora rezando levou um tapa, outra de pé foi derrubada com uma rasteira. Foi quando, segundo o relato dos militares do Exército, o coronel tentou conter os PMs e foi filmando. O vídeo foi distribuído em redes sociais. Militares do Exército afirmam que ele foi editado para dar a impressão que o coronel queria a fuga dos detidos. Na versão da Polícia Militar, a gente está ouvindo aqui no Estadão, gente, a versão também das próprias autoridades. É importante a gente saber, mas de fato houve leniência. Até o Estadão está concluindo isso. Houve leniência e diminuição do efetivo no momento da invasão. Na versão do policial militar que fez o vídeo, o coronel queria livrar o bolsonarista. As imagens passaram a ser usadas por críticos da ação do Exército para pressionar por mudanças no Ministério da Defesa. E assim o oficial se tornou alvo da esquerda, mas também da direita. É que no momento das prisões, uma das detidas, uma mulher que parecia ter 70 anos, acusou o coronel. O senhor é um traidor, segundo relatos dos colegas. O coronel Fernandes ficou abalado. Entre os detidos haviam parentes de militares. Todos foram presos e entregues pelo coronel à polícia. À noite, o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, o general Dutra, o ministro Múcio, os ministros Rui Costa e Flávio Dino se reuniram por 2 horas e decidiram desocupar o acampamento pela manhã. Os militares acreditavam que seria arriscado fazê-los à noite. Os militares localizaram uma mulher que se apresentou como líder dos acampados e concordou em conversar com os demais. Ela explicou que quem quisesse permanecer teria que ficar à esquerda. Os demais embarcariam em ônibus que sairiam dali. Às 6h30, após serem informados de que seriam levados à PF, apenas 40 dos 1,2 mil acampados disseram que iriam resistir. Quando viram que todos os demais se dirigiram ao ônibus, esse grupo também desistiu e se entregou. Terminava assim a chamada tentativa de tomada de poder desses extremistas. Por ação importante para a gente entender que o GSI dispensou o reforço da Guarda do Planalto, e foi uma coisa que, inclusive, o advogado Alberto Toron falou a respeito do não uso da Guarda do Planalto para proteger a Praça dos Três Poderes, o que permitiu, enfim, isso tudo que a gente tocar aqui e fazer aqui esse trabalho aqui importante. Vamos falar dessa nova pesquisa Datafolha também, que é mega importante para a gente ficar por dentro de tudo. Está divulgada, inclusive, no G1. A Datafolha agora está sendo divulgada pela Globo também. Datafolha, para 55%, Bolsonaro tem responsabilidade por atos de vandalismo em Brasília. A pesquisa, que foi feita com 1.214 entrevistados pelo país. As entrevistas foram feitas por telefone com ligações feitas por aparelhos celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, gente, estamos crescendo aqui em audiência, estamos com 116 likes. Deem likes para a gente seguir. Miriam Della Libera, aqui é o canal do historiador? Não, aqui é a Folha Democrata, que tem a participação do nosso querido Carlito Neto, o historiador. Ele é um dos fundadores do canal junto comigo, ele é o publisher, é o cara principal aqui que toca o canal, e eu sou editor aqui de notícias, faço o programa Notícias da Manhã com vocês para a gente ficar muito bem informado.
Vamos seguindo aqui com a leitura da notícia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta, dia 12, aponta que para 55% dos brasileiros, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve responsabilidade pelos atos de vandalismo em Brasília no início da semana. Bolsonaro teve muita responsabilidade, 38%, teve um pouco de responsabilidade, 17%, não teve nenhuma responsabilidade, 39%, não souberam responder, 6%. A pesquisa foi feita entre terça e quarta-feira, dia 11 de janeiro, com 1.214 entrevistados pelo país. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações feitas para aparelhos celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O ataque às sedes dos três poderes e à democracia ocorrido no último domingo, dia 8 de janeiro, é sem precedentes na história do Brasil. Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. Mais de 1.000 pessoas foram presas por conta dos ataques em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, o terror dos bolsonaristas, o Xandão, do STF, afastou por 90 dias o governador do DF, Ibanez Rocha, e declarou a prisão de Anderson Torres, que era secretário de Segurança do DF, no momento dos ataques dos bolsonaristas golpistas. Muito importante essa pesquisa da Datafolha, mostrando que a maioria dos brasileiros sabem que a responsabilidade é sim do genocida. E as Carla Zambelli tem que lançar mesmo o Luiz Giglione. A gente tem que lembrar sempre dela para a gente não esquecer de tudo o que está acontecendo. Dá-lhe, Xandão, dá-lhe todo mundo, é muito importante.